O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, e aqueles que nos assistem pela nossa Rede Nazaré de comunicação, a palavra de Deus, ela é sempre a luz para a nossa vida, para o nosso interior. E essa pedagogia de Jesus Cristo, que Ele nos apresenta na sua palavra, é o modo pelo qual nós vamos, como cristãos, nos tornando cada vez mais perfeitos diante de Deus. E sempre na palavra de Deus, o Senhor nos oferece as melhores possibilidades de nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Isso acontece a partir do encontro, um encontro com Jesus, com uma pessoa que é Jesus Cristo, que veio, que nasceu de uma mulher sujeita à lei para nos alcançar. Há poucos dias celebramos o Natal do Senhor e ainda estamos no ciclo do Natal, que vai se encerrar neste domingo com o batismo do Senhor. E tudo isso para nós foi um momento ímpar na nossa vida espiritual. O encontro com Jesus é que muda a nossa vida, é abrir o nosso coração, como este homem apresentado hoje no Evangelho de Lucas que acabamos de escutar. Este homem tinha um problema de saúde, problema sério, e ele encontrou em Jesus a solução. E por isso, certamente, viu falar de Jesus e sentiu a necessidade de ir ao encontro com o Senhor. E o Evangelho nos mostra que o homem disse: Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Essa palavra, implicitamente encontramos, e certamente Jesus encontrou a fé no coração deste homem. Tu podes me purificar. Significa que ele reconhece que Jesus Cristo tem o poder para tirar aquele tormento da sua vida que é a lepra. Naquela época, quem era leproso deveria ficar fora da convivência da sociedade da época. E mais, era considerada uma pessoa impura. Cristo purifica por meio da sua graça, do seu poder. E por isso Jesus Cristo purifica este homem
e envia eles a voltar à sua casa. Por outro lado, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho nos ensina também que não é só a enfermidade ou a doença física, mas certamente a doença espiritual, a enfermidade espiritual, pela qual o homem se torna resistente à graça, ao poder de Deus. No nosso tempo que é um tempo que nos faz cada vez mais nos afastarmos de Deus e que precisamos desta graça para curar o nosso interior, para que o nosso interior possa enxergar Jesus Cristo fazendo a sua obra em cada um de nós. Por isso, na experiência, certamente aquele homem conheceu quem é Jesus. Por isso vai se tornar o quê? Uma testemunha de Jesus. É que nos falou hoje a primeira carta. O evangelista João insiste nesta leitura hoje em várias vezes a palavra testemunho. Acreditar no Filho de Deus já é o grande testemunho que devemos dar, porque na experiência com Jesus, algo muda dentro de cada um de nós, e essa mudança interpela a falar dele, daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez. O coração se transforma, os sentimentos se transformam, há uma mudança. E quem é testemunho de Jesus Cristo, testemunha a vida nova, uma vida que foi dada por nosso Senhor. E que vida é essa? A vida eterna, que já reluz dentro de nós a partir da experiência que cada um de nós faz com o Senhor. E o Evangelho, São João dizendo hoje na carta, a vida eterna dar-se-á e é exatamente revelada e entregue na pessoa do Filho. Quem acredita no Filho já tem a vida eterna. E São João nos alerta que, às vezes, nós acreditamos nos testemunhos dos homens, de tantas coisas, e às vezes não queremos reconhecer o testemunho que Jesus Cristo dava do Pai, instaurando o reino de Deus. E no Evangelho exatamente é isso que se realiza. É o Filho realizando a obra do Pai nas pessoas que têm necessidade de serem curados, libertados de certa escravidão. Então, por isso, a fama de Jesus, ela começa a crescer pela obra que ele vai realizando, pela manifestação que ele vai realizando no meio do povo e, sobretudo, no meio das pessoas mais simples. Uma fama que vai intrigar o poder daquela época, o poder religioso, o poder político. Jesus Cristo veio para isso. E cada um de nós deveríamos convidar Jesus para que ele também, nossa história humana, pudesse também escrever. Nós temos que permitir que Jesus Cristo possa escrever o reino de Deus na nossa história humana. Cristo conhece a nossa história, mas é preciso que nós conheçamos a história do Senhor.
E essa história acontece numa experiência. Então, por isso Jesus, ele era um homem que tinha uma profunda comunhão com o Senhor, com o Pai do céu. O evangelista termina dizendo que depois que Jesus Cristo realizou várias curas, além dessa do homem que hoje o evangelista nos apresenta, porque vinham muita gente em busca de Jesus. O homem e a mulher continuam tendo sede de Deus. Hoje e sempre vão ter sempre sede de Deus. Talvez precisam alguém que ajude. E Jesus está aí para oferecer. Deus, eu diria que Deus fica mais feliz quando Ele realiza a obra, faz a pessoa se tornar liberta, curada. E por isso Jesus nos ensina a oração também, que é fundamental. Jesus Cristo se entregava à oração. Isso está dentro da nossa mística cristã. A oração é um canal absolutamente de forma magnífica, pelo qual nós entramos em comunhão com o Senhor e recebemos as necessárias graças de curas, de libertação. São fontes. Há várias fontes que Jesus Cristo nos oferece, meus irmãos e minhas irmãs. A fonte da palavra, da sua palavra, a fonte da Eucaristia, a fonte da oração. São esses canais que o Senhor nos fala e que o Senhor se dá como experimentar e nós experimentar Ele. Então, por isso, peçamos ao Senhor que nos ajude a caminharmos verdadeiramente como cristãos deste ano que se inicia, a sermos verdadeiramente testemunhas para a transformação do mundo. O mundo precisa de verdadeiros testemunhos de Deus para construirmos um mundo melhor. O mundo é construído a partir de Deus, não a partir do próprio homem. Não é o homem que está no centro do mundo, mas é Deus que está no centro. E o sentido da vida nossa só tem, de fato, sentido quando nós temos Deus como centro. Se tirarmos Deus do centro, a vida humana perde sentido. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, à luz desta palavra de Deus que escutamos hoje, que o Senhor possa fazer brilhar em nossos corações a sua luz, para vivermos sempre na alegria de sermos cristãos.